Como é que estavam os preços do iPhone? Porque o pessoal fica pesquisando sobre os preços e o que acontece. E assim, de bate-pronto, a gente já te conta que as ações da Apple caem após a ameaça de tarifas de Donald Trump. Porque o governo está pressionando a empresa a fabricar celulares nos Estados Unidos. Aí alguém pode pensar, bom, mas a Apple é dos Estados Unidos, não fabrica nos Estados Unidos? Ô, gente, nessa globalização fantástica, não fabrica não. O iPhone todo ou quase todo é fabricado na China. Priscila Yazbek, como é que os mercados reagiram, hein, com essas possíveis modificações em cima de uma das maçãs mais famosas do planeta? Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Você me perguntou no link anterior, eu falei ali de cabeça algumas ideias sobre esse preço do iPhone. Agora estava pesquisando aqui para trazer com mais precisão essa resposta. E só para atualizar, então, as bolsas americanas abriram em queda de cerca de 1% e o Nasdaq, que é o índice da bolsa tecnológica aqui dos Estados Unidos, com uma queda um pouco maior de pouco mais de 1%. As ações da Apple, que no pré-mercado antes da abertura estavam com uma queda de mais de 3%, 3,6%, agora estão com uma queda de 2,5%, ainda assim uma queda acentuada por causa dessa ameaça de Donald Trump de tarifar os iPhones em 25%, os produtos da Apple em 25%, se a Apple não trouxer a sua fabricação para os Estados Unidos. Antes de toda essa guerra comercial, 90% dos iPhones eram produzidos na China, mas a Apple já vem fazendo uma realocação da sua produção justamente para evitar que os seus produtos sejam impactados por esse aumento de preços que mira justamente, principalmente, a China. E aí, Elisa, o que os jornais já estão falando e já vinham antecipando? O Wall Street Journal, que é um jornal econômico muito importante aqui, estava falando que a Apple deve já subir o preço do iPhone 17, que deve ser lançado nos próximos meses. A empresa está evitando dizer que isso acontece por causa do aumento de tarifas, mas o que se diz nos bastidores é que, de fato, essas tarifas maiores têm um impacto sobre os produtos da Apple e devem impactar esse preço do iPhone 17. O que os executivos da Apple dizem oficialmente é que esse aumento de preço deve acontecer por causa de avanços na produção do produto. Mas aí só para a gente trazer em qual momento estão as tarifas. Então, Donald Trump conversou com a China, as autoridades se reuniram em Genebra em maio e eles resolveram reduzir as tarifas de 145% para 30% para os produtos chineses, e também a China reduziu as tarifas de 125% para 10% para os produtos americanos, depois escalada enorme de tarifas. Mas em abril, Donald Trump já tinha isentado os produtos eletrônicos das chamadas tarifas recíprocas, que vieram naquele tarifaço de 2 de abril. Portanto, os produtos eletrônicos vindos da China estavam só com 20%, que são as tarifas que tinham sido aplicadas antes do tarifaço de 2 de abril, até relacionadas com aquela crise do fentanil que Donald Trump acusa a China de produzir produtos químicos que são usados aqui nos Estados Unidos para produzir opioides. E aí, no caso da Índia, são 10% que restaram depois também daquele recuo de 90 dias. E aí, só para finalizar, Elisa, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele conversou com investidores nessa semana, disse que a empresa vai ter um prejuízo de 90 milhões de dólares por causa das tarifas, não falou sobre aumento de preço, evitou falar sobre aumento de preço, ele que já está conversando com a Casa Branca para tentar fazer esse tipo de negociações. E aí o que os especialistas dizem é que que eles falam que é um conto de fadas achar que a Apple pode produzir iPhones aqui. Steve Jobs já vinha falando sobre isso, que faltam engenheiros nos Estados Unidos para construir, para produzir os iPhones aqui nos Estados Unidos, que isso deixaria os preços muito caros. E aí, recentemente, especialistas aqui nos Estados Unidos dizem que um iPhone de $1.000 passaria a custar 3.500 se de fato a Apple trouxesse a sua produção para os Estados Unidos por causa do aumento do custo de mão de obra. Elisa. 3.500, imagina, 3.500 dólares. Agora, para a gente, o dólar está 5,69, multiplica. É aí que a gente se sente pobre. Essa é a verdade. Obrigada, Priscila Yazbek, por ter voltado e acrescentado essa informação da Apple para a gente aqui no jornal.